O martelo do juiz bateu uma vez. Seco. Alto. A sala inteira ficou em silêncio, e eu senti como se aquele som tivesse batido dentro do meu peito. Eu estava na primeira fileira, mãos frias, coluna reta, fingindo firmeza para não desabar ali mesmo. Do outro lado, meu filho usava o terno mais caro que eu já vi nele. E sorria. Não era nervoso. Era o sorriso de quem já se acha dono de tudo. O advogado dele terminou de falar, recolheu os papéis com calma, como se fosse rotina. Meu filho se inclinou na minha direção, bem devagar, perto o suficiente para eu sentir o perfume. E então ele falou, sem pressa, como quem dá uma ordem. Velha louca. Você nunca mais vai ver seus netos. Eu não respondi. Eu não gritei. Eu só segurei o ar, porque eu sabia que, se eu abrisse a boca, eu ia tremer por dentro e por fora. E eu não ia dar esse presente para ele. Naquele instante, uma regra antiga voltou como um aviso. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. O juiz começou a ler a decisão provisória, e as palavras foram se empilhando como pedras. Tutela provisória, administração de bens, bloqueio, transferência. A minha casa, a mansão que eu e meu marido construímos centavo por centavo, virou objeto do litígio. Não era mais lar. Era coisa. Era risco. Era um número em processo. Eu ouvi meu nome sendo tratado como se fosse problema. Fragilidade emocional. Possível confusão. Influenciável. Parecia até que estavam falando de outra pessoa. Só que eu estava ali, respirando, sentindo o gosto amargo de uma humilhação que não termina no momento em que acontece. Ela fica. Meu filho manteve o rosto sério na frente do juiz. O bom moço. O pai preocupado. O filho paciente. Mas a mão dele tremia de excitação, não de medo. Eu vi. Eu sempre vi esses detalhes. Foi assim que eu sobrevivi tantos anos, observando em silêncio. Atrás dele, minha nora segurava um lenço branco. Ela não chorava de verdade. Ela encostava o lenço no canto do olho e olhava para as pessoas, como se fosse um pedido de pena. E quando achava que ninguém estava olhando, ela levantava o queixo. Um gesto pequeno. Um orgulho escondido. Como quem diz, deu certo. Foi aí que eu entendi uma coisa que doeu mais do que o processo. Não era só meu filho. Era um plano. E eu estava no centro dele. O juiz finalizou. O som do martelo bateu de novo. Eu não sabia se eu levantava, se eu sentava, se eu respirava. Meu corpo ficou leve e pesado ao mesmo tempo. Eu pensei nos netos. No quarto deles na minha casa, com brinquedos espalhados. Naquele cheirinho de shampoo infantil que sempre ficava no meu colo quando eles dormiam. Eu pensei no que significa arrancar uma avó da vida de uma criança. Não é só afastar uma pessoa. É cortar uma raiz. Quando eu me levantei, minhas pernas obedeceram por teimosia. Eu caminhei pelo corredor do fórum como se estivesse atravessando um sonho ruim. E então eu vi um detalhe que ninguém estava vendo. Um funcionário do fórum, um senhor de crachá gasto, me encarou por um segundo a mais. Não foi curiosidade. Foi reconhecimento. E foi pena. Como se ele soubesse alguma coisa que eu ainda não sabia. Antes que eu pudesse falar, meu filho passou por mim. E aí, fora da sala, sem o juiz por perto, sem plateia controlada, ele deixou o teatro cair. Ele riu. Um riso curto, feio, que não combinava com o homem de família que ele finge ser. Eu avisei. A senhora não tem mais nada. Minha mão apertou minha bolsa. Eu senti o couro rangendo. Eu podia ter respondido. Podia ter chamado ele de ingrato, de cruel, de tudo o que ele estava sendo. Mas eu aprendi cedo que certas pessoas se alimentam do seu desespero. E eu não ia alimentar ninguém. Eu anotei por dentro a frase dele. Exatamente como ele disse. Com o mesmo tom. Com a mesma pausa. Porque um dia aquela frase ia voltar para assombrar ele. E não seria por vingança suja. Seria por justiça limpa. Na saída, a nora passou por mim e esbarrou de leve, de propósito. Murmurou baixo, quase um sussurro. Acabou. Eu não olhei para ela. Eu só pensei, acabou para você quando eu decidir que acabou. Quando cheguei na mansão,
Eu parei na porta e percebi que eu não conseguia entrar. Não era medo de perder o imóvel. Era nojo. Aquele lugar tinha o toque do meu marido em cada canto, e agora tinha a sombra do meu filho em cima. Eu vi a escada de mármore, vi o jardim que eu plantei, vi as fotos na parede. E tudo parecia me perguntar por que eu deixei alguém transformar amor em arma. Eu sentei no sofá por um minuto e fiquei olhando para o nada. O silêncio da casa era diferente do silêncio da fazenda. Na mansão, o silêncio parecia julgamento. Parecia vazio. Parecia expulsão. Foi quando eu lembrei da chave antiga. Ela ficava numa caixinha de madeira que meu marido guardava como se fosse coisa sem valor. Mas eu sabia o que era. A chave da fazenda. O lugar onde ele se escondia quando precisava respirar. O lugar onde a verdade não tinha maquiagem. Eu peguei a chave e senti o metal frio na palma da mão. E naquele instante eu entendi que eu não ia vencer chorando dentro dessa casa. Eu ia vencer pensando em um lugar onde meu filho não mandava. Onde a nora não tinha voz. Onde só existia o que ficou escondido do mundo. Eu levantei, peguei uma bolsa pequena, coloquei água, um casaco e os documentos do processo. A minha cabeça estava cheia, mas uma ideia ficou clara, como se tivesse sido escrita em pedra. Se eles escolheram me destruir no tribunal, eu ia escolher me reconstruir na verdade. E eu saí sem olhar para trás. Porque, de algum jeito, eu senti que a próxima porta que eu abrisse não seria a porta da fazenda. Seria a porta do que meu marido guardou para mim. E eu ainda não fazia ideia do tamanho disso. A estrada para a fazenda era longa, mas o meu peito parecia mais longo ainda. Eu dirigia com as mãos firmes no volante e com uma sensação estranha de que eu estava fugindo de uma vida inteira, não só de uma casa. As luzes da cidade iam ficando para trás, e eu tentava não imaginar meu filho entrando na minha mansão como se fosse dono do chão, das paredes, da minha história. Eu respirava fundo e repetia baixinho, como quem segura a própria alma com as unhas. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. O rádio do carro estava desligado. Eu não queria música. Música naquela noite parecia mentira. Eu queria só o som do motor e o barulho dos meus pensamentos, mesmo que eles doessem. Foi aí que a memória veio, sem pedir licença, como se quisesse me lembrar que aquilo não começou no tribunal. Aquilo começou bem antes, num almoço de família, com guardanapo dobrado e sorriso de foto. Eu me lembro do dia em que meu filho levou a futura esposa para me conhecer. Ela entrou na minha sala com um vestido claro, uma bolsa cara, e um olhar que parecia medir tudo ao redor. Eu fui educada. Fui calorosa. Fiz café, cortei bolo, perguntei do trabalho, da família dela, das coisas que uma mãe pergunta quando está tentando construir paz. Ela respondeu com doçura, e todo mundo elogiou como ela era fina, como era educada, como tinha cabeça. Eu também achei. No começo, eu achei. Ela falava baixo, mas tinha um jeito de conduzir a conversa. Quando alguém dizia algo, ela transformava em elogio para si mesma. Quando meu filho falava, ela completava a frase por ele. E quando ele olhava para ela, parecia que pedia aprovação. Eu vi isso e, na época, achei bonito. Eu pensei, ele está apaixonado. Só que paixão, quando vira prisão, tem um som diferente. E eu só fui entender o som depois. No primeiro ano de casamento, eu tentei ser a sogra que não sufoca. Quando ela adoeceu, eu fiz chá e levei na casa deles. Quando ela disse que queria se encontrar, eu paguei um curso. Quando os netos nasceram, eu enchi o quarto de fraldas, de roupas pequenas, de brinquedos que faziam barulho. Eu fazia tudo com alegria, porque eu acreditava numa coisa simples: família é para somar. Um dia, numa conversa aparentemente boba, ela soltou a frase com a mesma naturalidade de quem comenta o tempo. Seu filho merece mais. Eu ri, achando que era elogio. Mas ela continuou. Ele trabalha tanto, sabe? Às vezes eu penso que ele carrega o mundo nas costas. E a gente precisa de segurança. Segurança. A palavra parecia bonita na boca dela. Só que, com o tempo, eu percebi que segurança, para ela, tinha o meu sobrenome. Depois veio a segunda frase, dita como quem não quer nada, enquanto mexia o café. Vocês têm dinheiro guardado, não têm? Eu olhei para meu filho esperando que ele risse,
que ele mudasse de assunto. Ele não riu. Ele só desviou o olhar. A terceira frase veio pouco depois, numa visita em que ela ficou menos cuidadosa. Uma casa desse tamanho é demais para uma senhora sozinha. Ela falou isso olhando a escada, olhando as janelas, olhando o jardim, olhando como quem escolhe. E eu senti uma pontada no estômago, mas ainda assim eu tentei não julgar. Eu pensei, é só um comentário infeliz. Ela deve ter falado sem pensar. Só que quem fala sem pensar não repete a mesma ideia tantas vezes. Naquela época, meu marido ainda estava vivo. Ele não gostava dela. Nunca disse com todas as letras, mas eu via. Ele era um homem quieto, mas observador. Quando ela chegava, ele ficava mais calado. Quando ela elogiava demais, ele mudava o assunto. E, uma vez, quando ela fez aquela brincadeira sobre herança, ele bateu o copo na mesa com força demais para ser acidente. Eu deveria ter entendido ali. Mas eu era mãe. E mãe tem essa mania perigosa de acreditar que tudo vai se ajeitar. O carro passou por um trecho escuro da estrada e eu voltei para o presente. O farol iluminou uma placa velha indicando o caminho para a fazenda, e eu senti um aperto de saudade. Meu marido adorava aquele lugar. Ele dizia que ali o mundo falava menos e a verdade falava mais. Eu nunca levei muito a sério. Até agora. Eu apertei o volante e a lembrança do luto veio como uma onda. Quando meu marido morreu, eu fiquei num estado em que os dias não têm nome. Eu levantava, eu comia um pouco, eu andava pela casa, e tudo parecia sem cor. Foi nesse período que meu filho apareceu com papéis. Mãe, é só para facilitar, para a senhora não ter dor de cabeça. A frase parecia carinho. O tom parecia cuidado. E eu estava fraca. Eu estava de luto. Eu assinei confiando no menino que eu amamentei, no homem que eu acreditei ter criado com caráter. Eu nunca pensei que uma assinatura pudesse virar uma coleira. Depois disso, as visitas ficaram raras. Quando os netos vinham, já chegavam com pressa. Eu tentava fazer lanche, mas minha nora nem sentava. Ela ficava em pé, olhando a hora. Meu filho ficava com aquele olhar de quem quer ir embora, como se eu fosse obrigação. Eu oferecia pegar as crianças na escola, levar ao parque, buscar para dormir comigo. Sempre havia uma desculpa. A gente está sem tempo. Elas estão cansadas. Melhor não, mãe. Pode confundir. Confundir o quê? Amor confunde. Presença confunde. Raiz confunde. Eu lembro do dia em que eu fiz um bolo simples e preparei a mesa. Eu estava tentando recuperar a normalidade, como se normalidade fosse remédio. Meu filho entrou, nem olhou o bolo, e disse: Mãe, a gente precisa conversar sobre a casa. Eu senti o estômago gelar naquela hora. Ele falou de dívidas, falou de empresa, falou de fase difícil. E falou como se fosse normal usar o meu patrimônio como boia. Quando eu disse não, o rosto dele mudou. Então a senhora prefere ver seu filho quebrar. Aquilo foi a primeira chantagem dita sem máscara. Eu respondi do jeito que eu consegui. Eu prefiro ver você trabalhar. Ele me olhou como se eu tivesse traído ele. Como se eu fosse inimiga por não entregar tudo. E eu vi ódio, puro, sem desculpa. Um ódio que não nasceu sozinho. Ele foi alimentado, dia após dia, por alguém que sussurrava no ouvido dele que eu era obstáculo. A estrada começou a ficar mais estreita, e a poeira subiu quando eu virei na entrada da fazenda. As árvores formavam um corredor escuro. Eu desliguei o farol alto e fui devagar, sentindo o coração bater mais forte. Eu não sabia o que eu estava procurando ali. Eu só sabia que eu precisava respirar longe deles. Quando a casa surgiu, simples e antiga, eu senti a garganta apertar. Era como ver meu marido de novo, de um jeito. Eu estacionei, desci do carro, e o silêncio me recebeu como um abraço. Só que, quando eu dei os primeiros passos, eu vi uma coisa que não combinava com aquele silêncio. Pegadas recentes na terra, perto da varanda. E uma luz fraca acesa no escritório. Eu parei na hora. Porque eu tinha certeza absoluta de que eu era a única pessoa com aquela chave. Eu fiquei parada no quintal, com a chave ainda na mão, olhando aquelas pegadas na terra como se elas pudessem me responder. A noite estava quieta demais.
O tipo de quietude que parece paz, mas na verdade é aviso. A luz do escritório vinha fraca pela janela, tremendo, como se alguém tivesse passado ali há pouco tempo. Eu senti a garganta apertar. Por um segundo, eu pensei em voltar para o carro. Fingir que não vi. Ir embora. Mas eu não fui criada para fugir do que eu mesma preciso enfrentar. Eu respirei fundo. E lembrei das minhas regras. Não as regras do tribunal, nem as regras que meu filho inventou para me diminuir. As minhas. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. Subi os degraus da varanda devagar, segurando a bolsa junto ao corpo. A madeira rangeu sob meus pés, e eu congelei por instinto. Ouvi. Nada. Só o vento passando pelas folhas e um grilo insistente cantando como se o mundo não tivesse mudado. A porta estava trancada, do jeito que eu sempre deixei. Isso me deu um alívio curto, pequeno, quase inútil. Porque pegadas não aparecem do nada. E luz acesa também não. Eu encaixei a chave e girei. A fechadura fez um som baixo, familiar. Empurrei a porta e o cheiro de casa velha me atingiu, misturado com poeira, café antigo e madeira úmida. Meu peito doeu. Aquele cheiro era o meu marido. Era o lugar onde ele respirava quando a vida apertava. Eu entrei e fechei a porta atrás de mim, sem bater. Eu não queria anunciar minha presença. Se tivesse alguém ali, eu queria ver primeiro. Eu queria entender primeiro. Caminhei pelo corredor devagar, com a luz da sala ainda apagada. O brilho do escritório guiava meus passos. E quanto mais eu me aproximava, mais eu percebia uma coisa que me deixou com a nuca quente. O escritório não era só um cômodo com luz acesa. Era o lugar que meu marido mais protegia. Eu parei na entrada e empurrei a porta só um pouco. O suficiente para olhar. Não tinha ninguém. A cadeira estava no lugar. A mesa também. As prateleiras cheias de livros. Mas o ar estava diferente. Como se alguém tivesse respirado ali recentemente. Como se algo tivesse sido mexido e tentasse agora voltar ao normal. Eu acendi a luz principal, e o clarão revelou detalhes que a penumbra escondia. Em cima da mesa, o porta-canetas estava 1 centímetro fora do lugar. Na prateleira, uma pasta que sempre ficava de pé estava deitada. Era um desarranjo pequeno, mas eu conhecia aquele escritório como quem conhece o rosto de alguém que amou por décadas. Eu andei até a mesa e vi mais um detalhe. Uma marca leve, quase imperceptível, como se uma mão tivesse limpado a poeira numa área específica. No canto, perto de uma gaveta, havia um espaço mais limpo, mais claro, como se alguém tivesse buscado alguma coisa ali. Meu coração bateu mais rápido. Eu abri a gaveta, e ela veio mais fácil do que deveria. Meu marido sempre deixava as gavetas travando, não por paranoia, mas por cuidado. Ele dizia que algumas verdades não precisam ficar expostas para qualquer um. Dentro, papéis antigos, recibos, um caderno com a letra dele. Eu toquei o caderno com as pontas dos dedos, como se tocasse a mão dele. E foi aí que eu notei. Uma folha faltando. Eu não sou mulher de inventar coisa. Eu não sou mulher de drama. Eu aprendi na vida que o mundo já faz drama suficiente por conta própria. Mas eu conhecia aquele caderno. Meu marido marcava páginas com um clipe pequeno, sempre no canto superior. E ali havia o clipe, preso em nada, como uma boca vazia. Eu fechei os olhos por um segundo, tentando não entrar em pânico. Eu queria agir com a cabeça, não com o medo. Eu fui até a janela. Olhei para fora. As pegadas estavam ali. E agora, na luz do escritório, eu percebi que elas não eram antigas. A terra ainda tinha bordas frescas, como se o peso tivesse marcado há poucas horas. Eu voltei para dentro e comecei a observar com calma. Cada detalhe. Cada sombra. Cada coisa fora do lugar. No chão, perto do armário de madeira do canto, havia um risco fino, como se algo pesado tivesse sido arrastado ou como se alguém tivesse encostado a sola do sapato com pressa. Eu agachei devagar, passei os dedos e senti a poeira quebrada. Recente. Eu me levantei e fiquei olhando o armário. O mesmo armário que eu mencionei no carro, sem nem entender por quê. O mesmo armário que meu marido fechava sempre, como quem fecha uma conversa. Eu dei um passo, depois outro. O silêncio ficou mais pesado.
Eu encostei a mão na porta do armário e senti a madeira fria, antiga, viva. A fechadura estava intacta, sem sinal de arrombamento. Mas eu não precisava de arrombamento para sentir que algo ali estava chamando. Eu abri. A porta rangeu, e o som pareceu alto demais naquela casa quieta. Lá dentro, pastas empilhadas, papéis dentro de envelopes amarelados, caixas de ferramentas pequenas, um relógio antigo sem pulseira. Tudo do jeito de sempre, pelo que eu lembrava. Eu mexi com cuidado, sem pressa. Eu não queria bagunçar mais do que já estava. Eu queria entender o que tinha sido tocado, o que tinha sido procurado. E então eu vi. No fundo, parcialmente escondida atrás de uma caixa de metal menor, havia uma marca na madeira, um retângulo limpo onde a poeira não tinha se assentado. Como se um objeto tivesse ficado ali por muito tempo e tivesse sido retirado recentemente. Meu estômago virou. Eu puxei as pastas, uma a uma, até chegar naquele espaço. Ele estava vazio. Vazio demais. E eu senti uma raiva subir, uma raiva quente, daquela que não grita, mas que firma a coluna por dentro. Alguém pegou alguma coisa daqui. E eu sabia quem seria o tipo de pessoa capaz de vir até aquele lugar escondido, no mesmo dia em que meu filho me esmagou no tribunal. A imagem dele rindo voltou na minha cabeça. A imagem da nora com o lenço seco. E eu percebi que eles não queriam só a mansão. Eles queriam apagar qualquer chance de eu ter defesa. Foi aí que eu notei outra coisa. Presa com uma fita velha na lateral interna do armário, quase escondida pela sombra da porta, havia uma folha dobrada. Eu não lembrava daquela folha ali. E se alguém esteve ali mexendo, por que teria deixado aquilo? Eu puxei com cuidado. A fita resistiu um pouco, como se não quisesse soltar o papel. Quando eu abri, meu corpo inteiro ficou gelado. Era a letra do meu marido. Poucas palavras, escritas firmes, sem enfeite. E no meio delas, uma sequência de números, como uma chave para algo maior. Eu não entendi tudo na hora. Só entendi o essencial. Aquilo não era recado de saudade. Era orientação. Eu segurei o papel com força, como se ele pudesse escapar. E, por um instante, o medo virou outra coisa. Virou certeza. Meu marido sabia. Ele sabia que um dia eu precisaria disso. E se alguém tinha estado ali hoje, tentando achar primeiro, então o que estava escondido nessa fazenda era mais valioso do que eu imaginava. Eu olhei de novo para o espaço vazio no fundo do armário. Depois olhei para o papel na minha mão. A casa parecia respirar comigo, como se estivesse esperando meu próximo passo. Eu não fiz barulho. Eu não corri. Eu não liguei para ninguém. Eu fechei o armário com calma. Guardei o papel dentro da bolsa, perto do corpo, como se fosse coração. E só então eu ouvi, do lado de fora, um estalo na varanda. Madeira. Passo. Eu congelei. Porque dessa vez, eu tinha certeza de que não era o vento. O estalo na varanda veio de novo. Mais perto. Mais pesado. Não era o vento. O vento não pisa. O vento não hesita. Eu fiquei imóvel, com o papel na bolsa e a mão encostada na mesa do escritório, como se aquele pedaço de madeira pudesse me segurar no chão. Meu coração batia tão alto que eu tinha medo de que alguém ouvisse. Passo. Outro passo. A madeira da varanda rangeu com o peso de alguém que conhece a casa, ou que está tentando parecer que conhece. Eu apaguei a luz do escritório. Fiz isso devagar, sem pressa, sem barulho. A sala ficou escura, mas meus olhos já estavam acostumados ao pouco brilho que vinha da lua pela janela. Eu pensei em gritar. Pensei em correr para o carro. Pensei em ligar para alguém. Mas eu não queria fazer nada que me colocasse em desvantagem. Eu precisava ver primeiro. Entender primeiro. Eu fui até a porta do escritório e encostei o rosto na fresta. Respirei pelo nariz, bem curto, para não fazer som. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio cheio de intenção, como se alguém também estivesse segurando a respiração do outro lado. A maçaneta da porta da sala mexeu. Muito de leve. Um clique baixo. Eu senti um frio subir pela coluna. A porta da sala abriu alguns centímetros. Uma sombra entrou. Alta. Ombros largos. Não era a forma pequena da minha nora. Era um homem. Ele entrou com cuidado, como quem não quer deixar rastro.
Fechou a porta sem bater. E ficou parado um segundo, avaliando. Eu vi o brilho de uma lanterna pequena na mão dele, apontada para o chão. Ele não queria iluminar o rosto. Ele queria iluminar o caminho. Meu estômago revirou. Eu não conhecia aquela sombra. E ao mesmo tempo, eu conhecia o tipo de pessoa. O tipo que vem por dinheiro, por ordem, por medo. O tipo que não está ali para conversar. Eu segurei a bolsa junto ao corpo. O papel com a letra do meu marido parecia queimar lá dentro. Não era só um código. Era um recado de guerra silenciosa. A sombra andou devagar, passando pela sala. Eu ouvi o som do sapato raspando de leve no chão. Ele foi direto para o corredor. Depois parou. A lanterna varreu as paredes, como se procurasse marcas, como se procurasse um hábito antigo, como se soubesse onde eu guardaria algo. E foi aí que eu entendi, com uma clareza que me fez ficar mais calma do que eu deveria. Ele não veio para me assaltar. Ele veio procurar alguma coisa específica. E alguém contou para ele que aqui existia. Eu ouvi quando ele parou perto do escritório. A lanterna iluminou a fresta da porta. Ele ficou ali, como se calculasse. Depois se afastou. Voltou para o corredor. E eu senti um alívio curto, porque ele não tentou entrar ali. Só que o alívio acabou rápido. A lanterna foi na direção do armário. O armário do canto. Meu braço inteiro formigou. Eu sabia que ele estava indo para o mesmo lugar que eu tinha acabado de abrir. E eu não podia deixar. Eu não sou forte. Eu não sou jovem. Eu não tenho arma. E eu não machuco ninguém. Mas eu sou observadora. E eu sei que gente assim sempre comete um erro. Sempre deixa uma prova. Sempre acha que ninguém está vendo. Eu me movi para trás, até ficar encostada na parede do escritório. Tentei lembrar o caminho mais curto até a cozinha. Havia uma porta lateral que dava para fora. Se eu conseguisse chegar lá, eu poderia sair sem cruzar com ele. Poderia ir para o carro. Poderia ficar numa distância segura e ainda assim ver quem era. Eu esperei o momento certo. Ouvi o rangido do armário abrindo. Ouvi pastas se mexendo. Ouvi a respiração dele mais acelerada, como se estivesse com pressa. A pressa é o que derruba a gente assim. Eu saí do escritório como uma sombra. Um passo de cada vez, sentindo o chão para não fazer barulho. Atravessei a sala pelo canto, segurando a bolsa. A casa parecia enorme e pequena ao mesmo tempo, como se cada móvel pudesse me denunciar. Cheguei na cozinha. A porta lateral estava ali. Eu encostei a mão na maçaneta. E foi aí que um som me fez parar. Um som metálico. Um clique que eu conhecia. Como se ele tivesse encostado numa caixa. Como se ele tivesse encontrado algo que estava escondido. Meu corpo inteiro travou. Porque eu entendi o que esse clique podia significar. O cofre. Eu puxei o ar devagar, tentando não perder o controle. Eu precisava agir. Mas não podia agir como ele esperava. Eu abri a porta lateral 1 centímetro e olhei para fora. A varanda lateral estava vazia, mas eu vi, no chão de terra, uma trilha nova de pegadas indo em direção ao escritório. Eu segui a trilha com os olhos e vi, perto do portão, um carro escuro, daqueles comuns, sem luxo, sem charme. Só utilidade. E algo me chamou a atenção. A placa. Eu não consegui ler tudo, mas gravei mentalmente os primeiros números e letras. O suficiente para não depender de memória depois. Eu voltei para dentro e fechei a porta bem devagar. Eu sabia que eu tinha 2 opções. Ou eu ficava escondida e deixava ele mexer em tudo, correndo o risco de ele levar o que eu ainda nem sabia onde estava. Ou eu aparecia, de algum jeito, e fazia ele ir embora sem confronto direto. Eu escolhi a terceira opção. Eu fiz uma coisa simples. Uma coisa que não machuca ninguém, mas mexe com o medo de quem está fazendo coisa errada. Eu acendi a luz da sala. Não o escritório. A sala. Uma luz forte. Repentina. Como se alguém tivesse chegado. E logo em seguida, eu deixei a televisão ligada, com volume baixo, como se tivesse uma pessoa acordada, assistindo. Depois eu falei alto, com a voz firme, como se eu não estivesse sozinha. Seu Antônio. O senhor chegou? Eu já vou abrir.
Eu nem conhecia nenhum Antônio ali. Mas quem está invadindo uma casa não sabe disso. Ele só sabe que foi descoberto. O barulho no armário parou. Silêncio. A lanterna apagou. Eu ouvi um passo rápido. Depois outro. Correndo. Eu me escondi atrás da parede da cozinha, sem sair de vista do corredor, mas fora do alcance de alguém que pudesse me agarrar. Meu coração batia, mas minha cabeça estava clara. Ele passou pela sala como um vulto. Não olhou para os lados. Não discutiu. Não quis arriscar. Ele abriu a porta da frente e saiu rápido, pisando forte, deixando o chão render como se estivesse com raiva. E eu fiz o que eu precisava fazer. Eu contei os segundos. 1, 2, 3. O portão rangeu. O motor ligou. E o carro saiu cantando pneu na estrada de terra. Quando o som sumiu, eu esperei mais um minuto. Só para garantir. Só para não cair numa armadilha. Então eu fui até a janela e vi a poeira ainda subindo no caminho. A trilha das rodas ficou marcada. Eu respirei fundo. Minhas pernas tremiam, mas eu estava de pé. Inteira. Viva. Eu voltei ao escritório com cuidado, acendi a luz e vi o estrago. Pastas fora de ordem. Papéis no chão. O caderno do meu marido aberto em uma página qualquer, como se ele tivesse folheado sem entender. E no armário, aquele espaço vazio que eu tinha notado antes parecia ainda mais gritante. Ele estava procurando algo que já não estava ali. Ou estava procurando a senha. E isso me deixou com uma certeza pesada. Meu filho mandou alguém aqui. No mesmo dia do tribunal. No mesmo dia em que ele riu na minha cara. Isso não era só ganância. Era medo. E quando alguém com poder fica com medo, é porque existe uma verdade que pode derrubar tudo. Eu me abaixei e comecei a recolher os papéis do chão, um por um. Não para arrumar. Para observar. No meio da bagunça, eu encontrei uma coisa pequena, quase ridícula. Um recibo dobrado. Daquelas compras rápidas de posto, café e cigarro. Eu abri o papel com cuidado e vi a data. Hoje. Vi o horário. Pouco depois do fim da audiência. E vi um detalhe que me fez apertar o papel entre os dedos. No rodapé, o nome do cartão usado no pagamento estava abreviado. Não era o nome do invasor. Era o nome de uma empresa. A empresa do meu filho. Meu sangue gelou e ferveu ao mesmo tempo. Eu não precisei imaginar. Eu não precisei supor. Eu tinha um fio. Um começo de prova. Eu guardei o recibo numa pasta limpa. Depois peguei meu celular, tirei fotos da bagunça, das marcas no chão, do armário, das pegadas na varanda. Tudo com calma. Tudo com data. Tudo do jeito que meu marido teria feito. Eu não minto. Eu provo. Quando terminei, voltei para a mesa e abri a bolsa. Peguei o papel com o código e passei o dedo pela letra do meu marido. Eu pensei nele, sozinho, preparando aquilo. Eu pensei no quanto ele deve ter engolido em silêncio para não destruir a família. Eu pensei no quanto ele deve ter observado nosso filho se transformando, sem saber como impedir. E eu entendi por que ele deixou essa fazenda como o último lugar seguro. Porque aqui, a verdade não fica na parede. A verdade fica escondida. Eu me levantei, fui até o armário e encostei a mão no fundo, onde o espaço estava limpo. Eu fechei os olhos e respirei como se eu pudesse sentir o peso do que esteve ali. Então eu ouvi um som que não veio de fora. Veio de dentro do armário. Um leve tilintar. Como metal tocando madeira. Bem no fundo. E naquele instante eu soube que o invasor não tinha ido embora de mãos vazias. Ele tinha deixado uma pista. Ou tinha derrubado algo. Eu me ajoelhei, enfiei a mão por trás das pastas e senti a ponta de um objeto frio, escondido entre duas tábuas. Era pequeno. Metálico. E tinha uma gravação na lateral, quase apagada. O nome do meu marido. Eu puxei devagar. E quando eu vi o que era, minha boca secou. Porque aquilo parecia a chave de uma segunda coisa. E se existia uma segunda coisa, então o cofre que eu imaginava talvez fosse só o começo. Eu fiquei ajoelhada no chão do escritório, com aquele objeto metálico na mão, como se estivesse segurando um pedaço do meu marido que alguém tentou arrancar. Ele era pequeno, frio, pesado para o tamanho. E tinha o nome dele gravado na lateral,
quase apagado, como se o tempo tivesse tentado esconder. Eu passei o dedo devagar sobre as letras. Aquela gravação não era enfeite. Meu marido não era homem de enfeite. Aquilo era uma chave. Eu olhei para o armário aberto, para as pastas reviradas, para o espaço limpo no fundo, e entendi o recado sem ninguém precisar explicar. O invasor sabia que existia algo aqui. Só não sabia onde. E isso significava que eu estava alguns passos à frente, mesmo sem querer. Eu me levantei devagar, sentindo o joelho reclamar, e fechei o armário com cuidado. Não por respeito ao móvel. Por respeito ao que ele guardava. E porque eu não queria que meus próprios olhos ficassem presos no medo. A primeira coisa que eu fiz foi voltar para a porta e trancar. Depois travei a janela do escritório com uma cadeira, como meu marido fazia quando ventava muito. Só que naquela noite o vento não era o problema. Eu apaguei as luzes de novo e deixei acesa só uma luminária pequena no canto, fraca, suficiente para eu enxergar, mas não suficiente para denunciar a casa de longe. Depois puxei a cortina. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. Eu repeti isso por dentro e voltei para a mesa. Espalhei os papéis com calma e peguei o recibo do posto. Horário e data. Nome da empresa do meu filho. Aquele detalhe parecia pequeno, mas era uma rachadura no teatro dele. Porque no tribunal ele era o filho preocupado. Aqui, na fazenda, ele era o homem que manda alguém invadir o lugar onde o pai escondia verdades. Eu tirei foto do recibo com o celular, tirei foto das pegadas, do armário mexido, do risco no chão. Depois guardei tudo dentro de uma pasta limpa, e coloquei essa pasta dentro da bolsa, bem junto do corpo. Eu não queria perder nada. Só então eu voltei a olhar para a chave. Ela tinha um formato antigo, daquelas chaves de metal que não servem para cadeado comum. Era mais comprida, com a cabeça oval e uma marca pequena no topo, como se tivesse sido feita para um mecanismo específico. E eu conhecia um lugar que meu marido sempre tratou como se fosse intocável. A escrivaninha dele. Não a gaveta. O fundo. Meu marido era desses homens que parecem simples, mas constroem segredo com precisão. Quando ele arrumava o escritório, ele batia o dedo em certos pontos como se testasse a madeira. Eu achava que era mania. Agora eu entendia que era método. Eu fui até a escrivaninha e passei a mão na parte de baixo, por trás da perna esquerda. Senti um parafuso diferente, mais liso. Minha respiração apertou. Eu peguei uma lanterna e iluminei melhor. Ali, bem escondido, tinha um pequeno buraco de fechadura. Meu coração deu um salto que doeu. Eu encaixei a chave devagar, sem força, como quem pede permissão. Ela entrou perfeita, sem resistência. E quando eu girei, ouvi um clique baixo, como um suspiro preso há anos. Uma parte do fundo da escrivaninha soltou. Eu puxei com cuidado e um compartimento estreito apareceu, escondido atrás de uma placa de madeira. Lá dentro, não tinha dinheiro, não tinha joia, não tinha nada que gente gananciosa imagina. Tinha papel. Papel bem guardado. Uma pasta fina, amarrada com barbante, e um envelope marrom com um carimbo antigo. E, por cima, um bilhete curto, na letra do meu marido. Se alguém chegar antes de você, é porque está com medo. Não dê a eles o que procuram. Leia primeiro. Respire. Depois use a senha. Minha garganta fechou. Eu senti uma raiva triste, uma raiva que vem misturada com saudade. Ele sabia. Ele sabia até disso. E mesmo assim ele não conseguiu impedir meu filho de virar o que virou. Eu abri o envelope com as mãos tremendo. Dentro havia uma folha com uma sequência de números, parecida com a do papel que eu já tinha encontrado no armário. Só que essa vinha com um detalhe a mais. Tinha um nome ao lado. Cofre principal. Cofre principal. A palavra principal me fez gelar, porque isso significava que existia mais de um. Eu segurei a folha e encostei a testa na madeira da escrivaninha por um segundo. Eu precisava me manter calma. Eu não podia fazer isso do jeito que o medo queria. Eu precisava fazer do jeito que a cabeça manda. Eu peguei a folha da senha que eu tinha encontrado no armário e comparei. Uma era mais curta. A outra era mais longa. Como se uma abrisse uma porta pequena e a outra abrisse uma porta maior. Eu guardei as duas juntas e fechei o compartimento escondido.
Foi aí que eu ouvi um som que não combinava com a noite. Um motor ao longe. Eu parei na hora. O barulho vinha da estrada de terra, ainda distante, mas vindo na direção da casa. Eu apaguei a luminária, desliguei a lanterna e fiquei imóvel, escutando. O motor se aproximou. Depois diminuiu. Eu fui até a janela da sala e afastei a cortina só um pouco, só o suficiente para ver sem ser vista. Faróis. Um carro parou perto do portão. Meu estômago caiu. Eu não sabia se era o mesmo carro de antes, mas eu sabia de uma coisa: quem volta assim, tarde da noite, não volta para pedir desculpa. Eu respirei curto e prendi a bolsa no ombro, já preparada para sair pela porta lateral se fosse preciso. Eu fui até a cozinha e encostei a mão no celular, pensando em ligar para alguém, mas parei. Se eu ligasse agora, eu não provaria nada. Eu só criaria barulho. Eu precisava de prova. Eu precisava de fatos. Eu voltei para a janela e vi uma sombra descendo do carro. Um homem. Ele olhou para a casa como quem avalia. Depois mexeu no bolso e tirou algo que brilhou na luz do farol. Uma chave. Ele tentou abrir o portão. O portão não abriu. Meu marido tinha trocado a tranca anos atrás. Eu lembrei na hora. Era uma tranca nova, com segredo, e só eu e ele sabíamos. A sombra ficou irritada. Eu vi o movimento do braço, como se ele tivesse chutado a base do portão. Depois ele olhou para o lado, como se esperasse outra pessoa. E então uma segunda luz apareceu. Outro carro se aproximando. Meu coração começou a bater no ritmo de pânico, mas eu me forcei a ficar quieta. 2 carros. 2 pessoas. Ou mais. Naquela hora eu entendi uma coisa que me deixou quase sem ar. Eles não estavam mais procurando com cuidado. Eles estavam com pressa. E gente com pressa faz erro. Eu afastei a cortina um pouco mais e tentei ver placas, rostos, qualquer coisa. Mas a luz forte me cegava e a distância atrapalhava. Eu só consegui ver uma mão levantando algo, como um telefone, e apontando para casa. Eles estavam filmando. Ou estavam recebendo instrução. Foi quando meu celular vibrou na minha mão, como se o mundo quisesse me puxar de volta para o presente com violência. Uma mensagem. Número desconhecido. Eu abri. Dona Afonso, é melhor a senhora não mexer no que não entende. Volte para a cidade. Agora. Minhas mãos ficaram geladas. Não era ameaça vazia. Era aviso de quem sabe que eu encontrei o caminho certo. Eu olhei para o corredor escuro. Olhei para a escrivaninha do meu marido. Olhei para a bolsa com a senha e a pasta de provas. E eu fiz a única coisa que eu sabia fazer quando tentavam me calar. Eu não corri. Eu não gritei. Eu não respondi. Eu peguei as 2 senhas, enfiei dentro do sutiã, bem junto do coração, e sussurrei só para mim. Vocês chegaram tarde. Então eu caminhei para o escritório, com a casa toda em silêncio, e com a certeza de que, se existia um cofre principal, ele estava mais perto do que nunca. E do lado de fora, eu ouvi o portão ranger de novo. Dessa vez, não foi tentativa. Dessa vez, pareceu que alguém encontrou o jeito de abrir. O portão rangeu como se estivesse reclamando. Um som longo, arrastado, que cortou a noite e entrou dentro de mim. Eu fiquei parada no corredor, com a bolsa no ombro e as 2 senhas escondidas junto do peito, tentando entender como alguém tinha conseguido abrir aquilo. Meu marido tinha trocado aquela tranca por um motivo. E agora ela estava cedendo. Eu apaguei a última luz que ainda restava acesa e fiquei no escuro total, só com a claridade da lua entrando pelas frestas da janela. A casa ficou muda. Não uma mudez de paz. Uma mudez de caça. Lá fora, eu ouvi passos na terra. Depois passos na varanda. Dessa vez não era um só. E eles não estavam mais tentando ser discretos. A pressa tinha virado coragem. A maçaneta da porta da frente mexeu. Um puxão firme. Um segundo puxão, mais forte. Eu ouvi metal batendo em metal, como se alguém estivesse usando uma ferramenta. E eu senti, com uma clareza assustadora, que eu tinha segundos para decidir o que fazer. Eu podia sair pela porta lateral e correr para o carro, sim. Mas eu também podia perder tudo se eles encontrassem antes. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos.
Eu respirei curto. E escolhi a única coisa que sempre me salvou na vida: observar primeiro. Eu fui para a cozinha e me escondi atrás da parede, perto do armário alto onde meu marido guardava mantimentos. Não era um esconderijo heróico. Era o que eu tinha. Eu peguei o celular e deixei a câmera ligada, apontada para o corredor, sem flash, sem som. A porta da frente cedeu com um estalo seco. E eles entraram. Eu vi sombras atravessando a sala. Uma lanterna cortando o chão. Um sussurro apressado. Rápido. Ela pode estar aqui. A voz era masculina. Grave. E tinha uma segunda voz, mais fina, nervosa, como quem não está acostumado a fazer isso. Mas e se ela chamar alguém? Ela está sozinha. Disseram que está sozinha. Disseram. Meu estômago fechou. Isso confirmava o que eu já sentia. Alguém estava dando informação sobre mim em tempo real. Alguém sabia que eu vim para cá. E não era coincidência. Uma terceira sombra apareceu no corredor. Essa andava como dono. Não pelo peso, mas pela certeza. Ele entrou direto no escritório, sem hesitar, como se alguém tivesse desenhado o caminho para ele. Eu ouvi o armário abrindo de novo. Pastas sendo puxadas, jogadas, folheadas com pressa. O som do papel rasgando de leve. Alguém comentou baixo, irritado. Não está aqui. Procura a senha. Não tem senha. Ela deve ter levado. O medo mudou de lado. E quando o medo muda de lado, ele vira raiva. A lanterna varreu o corredor e parou na porta da cozinha. Eu prendi a respiração. Meu coração parecia um tambor dentro do peito, e eu quase senti o corpo trair meu silêncio. Um passo. Outro. A sombra entrou na cozinha e parou a menos de 2 metros de mim. Eu vi a luz recortando os azulejos, o brilho passando pelas panelas, pela pia. Ele abriu uma gaveta, bateu talheres, como se fosse capaz de achar verdade dentro de metal. Ele se aproximou do armário alto. Eu senti minhas mãos ficarem geladas. A porta do armário rangeu devagar. Eu não tinha para onde ir. Eu não tinha força para brigar. Eu só tinha o silêncio. A sombra enfiou a mão lá dentro e mexeu em sacos de arroz, feijão, farinha. E então parou. Ficou imóvel por um segundo, como se tivesse ouvido algo. Eu ouvi também. Meu celular vibrando no meu bolso. Uma vibração curta, traiçoeira, como um grito pequeno. A sombra congelou. E eu soube, com uma certeza absoluta, que eu tinha acabado de virar alvo. Ele fechou o armário com força e apontou a lanterna para o canto onde eu estava escondida. A luz branca bateu na parede e me cegou por um instante. Eu não pensei. Eu agi. Eu derrubei uma panela no chão com o pé. O barulho foi alto, metálico, espalhando eco pela casa. A sombra virou a cabeça instintivamente para a direção do barulho. E nesse meio segundo, eu saí do meu canto e fui para o lado oposto, encostando o corpo na parede, ficando fora do feixe de luz. Ele xingou baixo. Droga! Eu ouvi ele dar um passo rápido na direção da panela. E eu usei esse segundo para me mover para a porta lateral. Eu não abri de imediato. Eu esperei. Eu precisava que ele estivesse longe. Quando ele se agachou para pegar a panela, eu girei a maçaneta da porta lateral o mínimo possível, sem fazer o clique alto. Abri só o suficiente para passar meu corpo e fechei de novo, do lado de fora, com a mesma delicadeza. O ar frio da noite bateu no meu rosto como um tapa e um abraço ao mesmo tempo. Eu fiquei encostada na parede externa da casa, no escuro, ouvindo tudo de fora. Lá dentro, vozes aumentaram. Ela está aqui. Eu ouvi barulho. Procura no quarto. Não. Vai direto no escritório. A ordem é pegar o que está escondido. A ordem. A palavra me deu uma náusea lenta. Porque ordem não nasce sozinha. Ordem vem de cima. Ordem vem de alguém que acha que pode mandar em tudo. Eu fui andando pela lateral, agachada, até chegar perto da janela do escritório. A cortina estava fechada, mas eu vi a luz da lanterna dançando por dentro. A sombra principal abriu a escrivaninha. Eu ouvi gavetas batendo. E então um som que fez meu sangue gelar. Um clique. Não o clique do armário. O clique do compartimento escondido.
Ele tinha encontrado a chave. Ele tinha encontrado a chave antes, ou alguém contou. E agora ele estava abrindo o fundo da escrivaninha. Meu corpo inteiro ficou quente e frio ao mesmo tempo. Eu queria gritar, queria entrar correndo, queria arrancar aquilo da mão dele. Mas eu não podia. Eu precisava da prova. Eu precisava do erro deles. A sombra falou, irritada, como quem acha que está vencendo. Aqui. Era isso. A segunda voz respondeu com alívio. Então pega logo. A sombra mexeu em papéis. Eu ouvi o farfalhar de envelopes. Eu ouvi uma pasta sendo puxada. E então o som parou. Um silêncio curto, pesado. Depois, uma frase que me fez apertar os dentes até doer. Não é isso. É só instrução. Instrução. Então eles não tinham achado o cofre principal. Tinham achado só um mapa. Só um recado. Meu marido tinha deixado um caminho com portas dentro de portas. Eu senti uma onda de respeito e dor. Ele realmente sabia. Lá dentro, a lanterna se moveu rápido. Eles estavam procurando o que as instruções mandavam procurar. A sombra bateu a mão na mesa. Maldição! Ela já pegou. A raiva subiu nas vozes. Passos pesados. Cadeiras arrastando. Eu ouvi o armário abrindo de novo e pastas caindo no chão como se o papel fosse inimigo. A segunda voz começou a perder o controle. E agora? A gente vai fazer o quê? A sombra principal respondeu com frieza. A gente vai embora. Mas primeiro, deixa claro que ela não deve continuar. Eu senti o coração apertar. Eu ouvi a sombra indo até a sala. Depois silêncio. Em seguida, um som de celular sendo usado. Uma mensagem sendo enviada. E o meu telefone vibrou de novo no bolso, como se confirmasse. Eu não tirei. Eu não quis dar luz. Eu só fiquei parada, respirando o mínimo, esperando eles saírem. Minutos depois, a porta da frente abriu. A varanda rangeu. Os passos desceram correndo. Eu ouvi portas de carro batendo. Motor ligado. E, por fim, o som dos pneus esmagando a terra. A poeira subiu no caminho e a noite voltou a ficar quieta. Eu esperei mais um pouco, só para ter certeza. Quando eu entrei de novo pela porta lateral, a casa parecia maior, mais vazia, como se tivesse sido violada por dentro. Eu acendi a luz do escritório e vi a bagunça. A escrivaninha aberta. O compartimento escondido escancarado. Pastas jogadas. Papéis no chão. Mas uma coisa me aliviou de um jeito quase doloroso. As 2 senhas ainda estavam comigo. Eles não tinham levado. E isso significava que, por mais que eles corressem, a porta mais importante ainda estava fechada para eles. Eu sentei na cadeira do meu marido por um segundo e fechei os olhos. Respirei. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. Eu levantei e comecei a arrumar do meu jeito. Não para deixar bonito. Para entender o que eles tocaram. O que tentaram achar. O que deixaram para trás. Eu encontrei uma coisa pequena no chão, perto da mesa. Um pedaço de fita adesiva preta, dessas de enrolar em cabo de ferramenta. Não era da fazenda. Não era minha. Eu peguei com um lenço, sem encostar direto, e guardei num saquinho plástico que eu encontrei na cozinha. Depois fui ao armário e observei o fundo. O espaço limpo ainda estava lá. Mas agora eu tinha certeza de que o cofre principal não ficava ali. Meu marido era esperto demais para deixar a verdade no primeiro lugar óbvio. Eu voltei para o escritório e olhei ao redor como ele olharia. Sem pressa. Com lógica. Com amor escondido. Meus olhos pararam no assoalho. Uma tábua perto da estante parecia ligeiramente diferente. Não pelo brilho. Pelo som. Eu bati com os nós dos dedos em 2 tábuas. Uma respondeu oco. A outra respondeu cheia. Aquela respondeu oco. Eu ajoelhei devagar e passei a mão na borda. Senti um pequeno espaço, quase invisível, como se a madeira tivesse sido levantada e recolocada muitas vezes. Eu peguei uma faca de manteiga da cozinha, fininha, e encaixei na fresta com cuidado. Sem força. Só o suficiente para levantar. A tábua subiu. E lá embaixo,
No escuro do buraco, havia um metal frio esperando. Um cofre embutido no chão. Meu coração parou por um segundo. Eu tirei do peito a senha marcada como cofre principal e digitei, olhando os números como se fossem oração. O teclado apitou baixo. Uma luzinha verde acendeu. E então, o som mais importante da minha vida aconteceu naquele instante. O cofre destravou. Eu abri. Dentro, havia um envelope grosso com meu nome e um segundo envelope menor, lacrado, com a letra do meu marido. Eu peguei o maior primeiro, com as mãos tremendo. A primeira folha por cima era uma carta. E a primeira linha parecia ter sido escrita para hoje. Chegou a hora da verdade. Eu engoli seco. Continuei lendo. E, na segunda linha, eu senti o chão querer sumir de novo. Porque meu marido escreveu algo que eu nunca imaginei ouvir, nem mesmo em pensamento. Nosso filho não é quem você pensa. Eu fiquei com a carta nas mãos por um tempo que eu não sei medir. O cofre aberto no chão parecia um buraco na casa, mas o buraco de verdade tinha aberto dentro de mim. Eu li de novo a frase, devagar, como se o papel pudesse mudar de ideia. Nosso filho não é quem você pensa. O silêncio da fazenda ficou diferente. Não era mais o silêncio de madeira e grilo. Era um silêncio de segredo guardado por décadas. E, mesmo sem entender tudo, eu senti uma coisa clara. Meu marido não escreveu aquilo para me destruir. Ele escreveu para me proteger. E quando alguém escreve para proteger, é porque já viu a lâmina chegando. Eu continuei. A letra dele seguia firme. Sem drama. Sem ódio. Só verdade. Ele dizia que, muitos anos atrás, quando nosso menino ainda era pequeno, uma conversa antiga voltou como veneno. Um rumor. Uma dúvida. Uma história que alguém contou numa festa, num tom de maldade, mas com detalhes demais para serem invenção. Ele escreveu que engoliu aquilo por amor. Que escolheu não me acusar, não me ferir, não quebrar a família. Só que ele também escreveu que o amor não impede o cuidado. E foi aí que eu senti o estômago apertar, porque eu já sabia o que vinha. Dentro do envelope maior, havia uma pasta fina com laudos e registros. Eu não entendo linguagem de laboratório, mas entendo números, datas e assinaturas. Era um exame antigo, feito discretamente. E o resultado não deixava espaço para fantasia. O laudo indicava que meu marido não era pai biológico do meu filho. Eu fechei os olhos com força. Um segundo só. E quando eu abri, o papel ainda estava lá, frio e firme, como uma pedra. Eu não amei meu filho menos por causa daquilo. Eu não senti repulsa. O que eu senti foi outra coisa, mais difícil de explicar. Eu senti uma mistura de luto e raiva. Luto por um homem que morreu carregando isso sozinho. Raiva de um passado que eu nunca pude escolher. E um medo novo, silencioso. Se meu marido guardou isso, era porque ele sabia que um dia isso poderia ser usado contra mim. Eu virei a página. E meu marido, como se estivesse lendo minha mente, escreveu logo em seguida. Eu o criei como filho. Eu o amei como filho. Nada disso muda. Mas eu vi nele uma fome que não era minha. E quando essa fome crescer, ela vai te morder. Meu peito doeu de um jeito que eu senti no osso. Eu pensei no menino que eu criei. Na criança que me chamava de mãe com voz fina. No adolescente que me pedia conselho. Em que momento aquilo virou esse homem capaz de me chamar de louca no tribunal? A carta respondia em partes. Meu marido descreveu sinais. Pequenos. Um olhar diferente quando falavam de dinheiro. Uma irritação rápida quando alguém dizia não. Uma necessidade de ser admirado. Ele escreveu que, depois do casamento, isso piorou. Que a esposa do nosso filho sabia apertar botões e chamar isso de amor. Que ela transformava desejo em urgência. E urgência em direito. Eu parei de ler por um segundo, porque um som lá fora me fez prender a respiração. Nada de motor. Nada de passos. Só o vento. Mesmo assim, eu senti que eu não podia ficar ali chorando em cima de papel. Eu precisava agir. Porque quem invade 2 vezes volta uma terceira, e na terceira vez, volta mais preparado. Eu continuei a vasculhar o cofre com calma. Além da carta, havia uma segunda pasta, mais grossa, cheia de cópias de escrituras, cláusulas e registros que eu nunca tinha visto.
Meu marido tinha separado aquilo como um mapa de defesa. Tinha documento de proteção patrimonial feito antes da morte dele. Tinha cláusulas que impediam certas transferências sem condições específicas. Tinha registros de tentativas de alteração, com datas e assinaturas que não batiam com o período em que eu assinei para facilitar. Eu senti o sangue subir no rosto. Porque aquela parte não era passado. Aquilo era presente. Aquilo era prova de que alguém tentou mexer no que não devia. E a única pessoa com interesse direto nisso era meu filho. Eu virei mais folhas. E vi um nome repetido em 2 páginas. Não era o nome do advogado do tribunal. Não era o nome da minha nora. Era outro. Um nome de contador antigo, com número de telefone e um endereço, escrito à mão pelo meu marido no anexo, bem no fim. Procure esta pessoa. Ele sabe onde tudo começou. Eu fiquei olhando para aquela linha como se fosse um fio de luz. Então era isso. Meu marido não me deixou só papéis. Ele me deixou uma testemunha viva. Alguém que viu as tentativas, alguém que sabe a ordem dos fatos, alguém que pode confirmar que eu não sou a velha confusa que eles tentaram vender. Só que uma testemunha viva também pode estar com medo. E medo faz gente sumir. Eu guardei tudo rápido, mas com cuidado. Fiz cópias com o celular de cada página importante. Fotografei laudos, escrituras, datas, assinaturas. Depois coloquei os papéis de volta na pasta, prendi com um elástico e enfiei dentro de uma bolsa de tecido que encontrei no armário. Uma bolsa discreta, sem chamar atenção. Eu também peguei o recibo do posto e o pedaço de fita que os invasores deixaram. Juntei tudo. Prova não é só documento bonito. Prova também é rastro de erro. Quando eu terminei, fechei o cofre e recoloquei a tábua do assoalho com a mesma posição. Passei a mão em cima para sentar a poeira do jeito que estava. Eu aprendi com meu marido que esconder é uma arte calma. Quem se desespera deixa pista. Fui até a sala e olhei para o relógio antigo na parede. Ele estava parado há anos, mas eu olhei mesmo assim, por hábito. Depois olhei para o meu celular. Era tarde. Eu deveria ter ido embora naquela noite, talvez. Mas eu sabia que, se eu saísse sem falar com o contador, eu passaria a madrugada inteira imaginando que ele poderia ser procurado por eles antes de mim. Eu precisava chegar primeiro. Eu peguei a chave do carro, apaguei todas as luzes, tranquei a casa e fui pela lateral, evitando a varanda da frente. Entrei no carro sem bater porta. Liguei o motor devagar. E fiquei alguns segundos parada, com as mãos no volante, olhando a escuridão da estrada. Foi nesse momento que a frase do meu filho voltou na minha cabeça, como veneno quente. Você nunca mais vai ver seus netos. Eu respirei e respondi para mim mesma, sem voz. Eu vou ver. Com justiça. E com prova. Eu comecei a dirigir. No caminho, cada farol distante me deixava alerta. Eu não estava com medo de morrer. Eu estava com medo de perder o que eu carregava na bolsa. Porque aqueles papéis não eram só papel. Eram a minha chance de recuperar dignidade, casa e principalmente as crianças. Depois de um tempo, eu parei num posto pequeno, desses de estrada. Não para comer. Para fazer uma coisa que eu aprendi quando a vida aperta. Criar uma trilha do meu próprio caminho. Eu pedi um café e usei o banheiro. Depois voltei e comprei uma água. Fiz questão de pagar com o meu cartão, no meu nome. Peguei recibo e guardei. Se alguém perguntasse onde eu estive, eu teria data, hora e local. Eu estava cansada de ser personagem de história inventada. Eu ia construir a minha com carimbo. Saí do posto e voltei para a estrada. Quando eu finalmente cheguei na cidadezinha onde o contador morava, o céu já estava com aquela cor de madrugada que não é noite nem dia. Eu estacionei a uma distância do endereço, porque não queria parar bem na porta dele como quem anuncia visita. Eu desci do carro e caminhei devagar até um portão simples, de casa comum. Bati 2 vezes. Ninguém respondeu. Bati mais 2. Nada. Meu coração apertou. Eu olhei para os lados, tentando ver se tinha movimento. Nada. Eu respirei e tentei mais uma vez. Foi aí que uma voz veio lá de dentro, baixa, desconfiada. Quem é? Eu respondi com a voz firme, sem emoção demais. Sou eu. Afonso.
Mulher do homem que você ajudou por muitos anos. Eu preciso falar com você. Agora. Silêncio. Eu ouvi passos arrastados, depois um clique de fechadura, depois outro. A porta abriu só uma fresta. Um olho me avaliou no escuro. Ele me reconheceu. Eu vi a mudança no rosto dele antes mesmo de ele abrir mais. Dona Afonso. Eu assenti. Ele abriu a porta rápido e me puxou para dentro como quem tem medo de ser visto. A sala era pequena, com cheiro de papel e café velho. Ele fechou a porta e trancou com 2 voltas. Eu sabia que esse dia ia chegar, ele disse, sem olhar nos meus olhos. Eu senti um arrepio. Porque quem fala assim não fala por drama. Fala por terror. Eles já vieram aqui? Eu perguntei. Ele levantou as mãos, como quem pede silêncio, e apontou para a janela. Não hoje. Mas eu tenho certeza que vão vir. Porque eu recebi ligação ontem. Um homem dizendo que queria confirmar umas informações antigas. Eu desliguei. Mas eu sei o que é. Eu sei quem mandou. Eu abri a bolsa e coloquei em cima da mesa só uma parte, a carta do meu marido, com o anexo do nome dele. Não mostrei tudo ainda. Eu precisava medir quem estava na minha frente. Eu precisava ter certeza. Ele olhou a letra do meu marido e engoliu seco. Ele deixou isso para a senhora. Deixou. E deixou mais. Mas eu não vim pedir favor. Eu vim pedir verdade. Eu preciso que você me diga onde começou a fraude, quem assinou, quem pediu, e quando meu filho começou a mexer no que não devia. O contador sentou como se o peso do próprio corpo tivesse aumentado. Ele não começou mexendo. Ele começou perguntando. Ele disse: pergunta inocente. Depois pergunta urgente. E depois pergunta com ameaça. Eu senti minha mão fechar em punho por baixo da mesa. E você tem prova disso? Eu perguntei. Ele respirou fundo e levantou, indo até um armário. Tirou uma caixa de papelão e colocou em cima da mesa. Abriu. Dentro, pastas com etiquetas, cópias e um pendrive pequeno, embrulhado em plástico. Eu guardei porque seu marido me pediu. Ele disse que, se um dia alguém tentasse te destruir, a senhora precisava de documento e de voz. Eu tenho e-mail impresso, mensagens, alterações pedidas e gravação de ligação. Tenho até o rascunho de um contrato que eu me recusei a assinar. Meu peito apertou de novo, mas agora era de outra coisa. Alívio. Porque o plano não era só meu. Meu marido tinha construído um caminho inteiro, com testemunha, com prova, com saída. Eu olhei para o contador e perguntei a coisa mais importante. Você está disposto a dizer isso no lugar certo? Ele me encarou com medo. Mas por trás do medo, eu vi vergonha. Eu vi alguém que se calou por tempo demais. Ele não respondeu na hora. Ele só pegou o pendrive, apertou na mão e disse, baixo: eu digo. Mas a senhora tem que fazer do jeito certo. Porque seu filho não quer só dinheiro. Ele quer te calar. E então ele completou, quase num sussurro. E tem mais uma coisa que a senhora ainda não sabe. A frase ficou pendurada no ar como fumaça. E tem mais uma coisa que a senhora ainda não sabe. Eu encarei o contador e senti aquele tipo de frio que não vem do tempo. Vem do pressentimento. Eu não estava ali para ouvir fofoca. Eu estava ali para ouvir a verdade inteira, mesmo que ela doesse. Ele se aproximou da janela, afastou a cortina só um pouco e olhou para a rua vazia, como se esperasse ver um carro parado em algum canto. Depois voltou para a mesa e falou baixo, quase engolindo as palavras. Seu filho não fez só um processo. Eu não pisquei. Ele montou um plano para te transformar em incapaz no papel, antes mesmo do tribunal. Minha boca secou. Como assim? Eu perguntei, mas a minha voz saiu calma. Por fora, eu queria me manter estável. Por dentro, eu senti raiva. Porque tirar uma casa é roubo. Tirar netos é crueldade. Mas tirar a lucidez de uma pessoa no papel é uma forma de apagar alguém vivo. O contador puxou uma pasta e abriu com cuidado, como se aquela pasta fosse um animal perigoso. Ele foi atrás de laudo. Sabe aqueles relatórios que dizem que a pessoa está confusa, vulnerável, que pode ser influenciada? Ele tentou.
Eu senti o sangue subir. E conseguiu? Eu perguntei. O contador balançou a cabeça. Não do jeito que ele queria. Porque o médico que ele procurou primeiro não assinou. Então ele tentou com outro. E nesse caminho ele deixou rastro. Muito rastro. Ele colocou em cima da mesa 2 folhas. Uma era um e-mail impresso. A outra era um pedido de avaliação com data e hora, e a assinatura de quem solicitou. Eu li devagar e senti as palavras me queimarem. Solicitante, empresa do meu filho. Não era ele como filho preocupado. Era ele como patrão, como dono, como homem querendo usar dinheiro para comprar o que não se compra. Eu respirei pelo nariz e fiz a minha pergunta do jeito mais direto possível. Você tem isso completo? Ele apontou para o pendrive. Tá aqui. E tem gravação de ligação também. Seu marido guardou o que ele pôde, e eu guardei o que eu consegui. Eu tive medo, Dona Afonso. Eu tive medo de mexer com gente que tem advogado e dinheiro. Eu olhei para ele e senti pena. Não por ele ser fraco, mas por ele ter vivido com esse peso sozinho, igual meu marido viveu. Eu não vim aqui para te colocar em risco sem saída, eu disse. Eu vim para fazer do jeito certo. Do jeito que protege a gente. Ele soltou um ar preso, como se quisesse acreditar. Eu abri minha bolsa e, dessa vez, eu mostrei mais uma parte do que eu tinha. Não tudo. Eu aprendi naquela noite que prova é poder, e poder só existe quando você sabe quando usar. Eu mostrei a carta do meu marido, a parte que falava sobre proteção patrimonial e sobre o contato de confiança. Não mostrei o laudo ainda. Não mostrei a senha. Não mostrei tudo. O contador reconheceu a letra e o rosto dele mudou. Ele era um homem sério. Ele murmurou. Era. Eu respondi. E ele não me deixou sozinha. Eu peguei o pendrive com cuidado, como se fosse vidro, e coloquei no envelope que eu tinha dentro da bolsa. Depois eu olhei para o contador e falei aquilo que precisava ser dito. Eles já invadiram a fazenda 2 vezes hoje. Eles estão com pressa. Isso significa que eles sabem que existe algo que derruba o teatro deles. E agora você também está na lista. O contador ficou pálido. Eu vi o medo tentando dominar ele de novo. Eu toquei a mesa com o dedo, só uma vez, firme. Escuta. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. E eu não vou deixar eles te usarem como silencioso. Ele respirou fundo. Então o que a senhora vai fazer? Eu não falei de vingança. Eu falei de passo. Primeiro, eu vou te tirar do alvo. Depois eu vou travar minhas provas em lugar seguro. Depois eu vou procurar o profissional certo. E só depois eu vou deixar meu filho se enforcar com as próprias escolhas. Ele me encarou como se eu estivesse falando uma língua nova. Mas não era língua nova. Era sobrevivência. Eu levantei e fui até a porta. Antes de abrir, eu parei e escutei. O silêncio estava limpo. Nenhum motor. Nenhuma voz. Eu abri só um pouco e olhei para a rua. Tudo quieto. Ainda. Eu voltei para o contador. Você tem alguém de confiança que possa te receber por uns dias? Eu perguntei. Ele hesitou. Depois falou. Minha irmã mora a 2 cidades daqui. Então você vai para lá hoje. Agora. Sem postar nada. Sem avisar ninguém que não precisa saber. E você leva só o essencial. Eu disse. Essa caixa fica comigo por enquanto, mas eu vou copiar tudo e te devolver. Você não vai ficar sem seu próprio escudo. Ele engoliu seco e assentiu devagar. Eu vi que ele ainda estava com medo, mas eu também vi outra coisa. Alívio. Porque quando alguém está com medo há muito tempo, a coragem não aparece como fogo. Ela aparece como descanso. Eu saí da casa dele com o pendrive, com os impressos, e com uma decisão madura dentro do meu peito. Não era decisão de quem quer briga. Era decisão de quem cansou de ser empurrada para o canto. No caminho de volta, eu não fui direto para a fazenda. Eu fiz um desvio. Eu parei num lugar simples, bem iluminado, com gente entrando e saindo. Uma padaria de estrada, dessas que vendem café forte e pão quente de madrugada. Eu sentei perto do balcão, pedi um café e respirei. Ali,
Eu fiz o que meu marido faria. Eu organizei o mundo em etapas. Eu tirei fotos de cada folha importante, salvei em 2 pastas diferentes no celular, e mandei para um e-mail meu, com título neutro, algo que não chamasse atenção se alguém visse a tela. Eu não escrevi nada dramático. Só salvei. Depois eu escrevi num caderno pequeno, à mão, 3 coisas. O que eu tenho. O que eu preciso. E o que eu vou fazer primeiro. Quando eu terminei, meu café já estava frio, mas minha cabeça estava quente e clara. Eu voltei para a fazenda só quando o céu estava ficando cinza. Cheguei devagar, observando a estrada e o portão. Não vi carros. Não vi pegadas novas. Mesmo assim, eu não relaxei. Dentro da casa, eu fui direto ao escritório. Abri o assoalho, tirei o envelope maior do cofre, li de novo a frase "Chegou a hora da verdade", e dessa vez eu não chorei. Eu decidi. Eu peguei o laudo, olhei as datas, os nomes, e senti o peso do que meu marido suportou. Eu não queria usar aquilo como arma suja. Eu não queria transformar meu filho em inimigo por sangue. Mas eu também não ia permitir que ele me destruísse usando mentira. Eu fechei o envelope menor, lacrado, que tinha no cofre. Aquele eu ainda não tinha aberto. Eu sabia que ali tinha mais uma camada. Mas eu não abri ainda. Porque eu precisava fazer uma coisa antes. Eu precisava de um aliado profissional, o tipo de pessoa que meu marido disse para eu procurar. Eu peguei o anexo com contato, aquele nome que ele escreveu como quem aponta um caminho, e liguei do meu celular, com a voz firme. Chamou uma vez. 2. 3. Uma voz feminina atendeu. Calma. Escritório Nogueira, bom dia. Eu engoli seco. Meu nome é Afonso. Eu preciso falar com a pessoa responsável por casos de família e patrimônio. Tenho documentos e tenho urgência. A mulher fez uma pausa curta, como se percebesse o tom da minha voz. Um momento. Eu esperei com o coração batendo forte. E então uma voz masculina entrou na linha, firme e serena. Dona Afonso, aqui é Nogueira. Eu conheci seu marido. Ele pediu para me procurar se um dia a senhora precisasse. Meu peito apertou. Eu preciso, eu disse. Eles já começaram. A resposta dele veio sem susto, como quem já esperava. Então a senhora não está atrasada. A senhora está no tempo certo. Não fale disso por telefone. Traga o que tem. Hoje. E venha com calma. Eu vou te orientar passo a passo. Eu desliguei e fiquei alguns segundos olhando para o nada. Eu senti algo que eu não sentia desde o tribunal. Firmeza. Eu arrumei minhas coisas para ir à cidade. Só que, antes de sair, eu fiz mais uma coisa. Eu liguei a câmera do celular e gravei um vídeo curto, para mim mesma, dizendo onde eu estava, o que eu tinha encontrado e por que eu estava indo falar com aquele advogado. Eu não falei nomes demais. Eu só deixei um registro com data e hora. Prova também é tempo. Quando eu coloquei o celular de volta na bolsa, ele vibrou. Uma mensagem nova. Número desconhecido de novo. Eu abri. Sabemos que você falou com alguém. Para de mexer nisso, ou a visita da noite vai ser pior. Eu senti um choque curto, mas não deixei ele crescer. Porque agora eu tinha certeza. Eles estavam me monitorando de algum jeito. Ou estavam monitorando o contador. Ou os dois. E isso me deu a última confirmação que eu precisava. Eu estava no caminho certo. Eu guardei o celular, saí de casa e fechei a porta com chave. O carro ligou, o motor respondeu, e eu comecei a dirigir. Mas antes de eu chegar na estrada principal, eu vi uma coisa que fez meu estômago virar. Na curva, perto das árvores, um carro escuro parado. E dentro dele, alguém sentado, imóvel, observando a minha saída. Quando eu passei, a pessoa levantou o telefone. E eu soube, sem dúvida nenhuma, que meu filho já sabia. Eu não estava só lutando por justiça agora. Eu estava lutando contra a pressa deles de me calar. E eu ainda não tinha aberto o envelope menor lacrado do cofre. Aquele que meu marido selou como se fosse a última chave. E, por algum motivo, eu senti que aquilo ia mudar tudo. O corredor do fórum cheirava a café velho e ansiedade. Eu estava sentada num banco duro, com a bolsa no colo e uma pasta grossa encostada na minha perna,
como se aquilo fosse um escudo. Do outro lado, meu filho caminhava de um lado para o outro, tentando parecer calmo. Mas eu vi o detalhe que ninguém mais notou. A mão dele tremia. Ele me viu ali, viu meu rosto e fez aquele sorriso curto, ensaiado, como se ainda acreditasse que eu era a mesma mulher que assinava sem perguntar. Só que, dessa vez, eu não tinha vindo para implorar. Eu tinha vindo para provar. A porta de uma sala abriu e um homem saiu, alto, cabelo grisalho, olhar firme. Ele me reconheceu antes de eu levantar. Não foi uma surpresa, foi como se ele já soubesse o peso do dia. Dona Afonso, ele disse, baixo. Eu assenti. Minha boca estava seca, mas minha coluna estava reta. Eu sou Nogueira. Seu marido me pediu para estar aqui caso um dia fosse necessário. Meu filho parou de andar. O sorriso dele morreu no mesmo instante. Ele não conhecia aquele homem, mas conhecia o tipo. Advogado que não vem para conversa mole. Advogado que vem com pasta e com calma. Minha nora chegou atrás, com o mesmo lenço branco, o mesmo teatro no rosto. Ela viu Nogueira e, pela primeira vez em muito tempo, eu vi os olhos dela perderem o controle. Foi por um segundo, mas foi o suficiente. Ela olhou para meu filho como quem pede socorro. Nogueira sentou ao meu lado e falou sem levantar a voz. Antes de a gente entrar, eu preciso confirmar uma coisa. A senhora está segura do que quer? Eu olhei para a porta da sala de audiência e respondi sem hesitar. Eu quero justiça. Eu quero meus netos. E eu quero parar de ser chamada de louca por quem está mentindo. Ele assentiu como quem marca um ponto. Então hoje a senhora não fala nada sem eu te orientar. A senhora não reage à provocação. A senhora não responde fora do que for perguntado. A senhora deixa eles mostrarem o lado deles. E a gente mostra o nosso com prova. Eu respirei fundo. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. Um funcionário do fórum chamou nossos nomes. A sala abriu. Eu entrei com passos curtos, sentindo o chão firme debaixo do meu pé. Meu filho entrou depois, e eu senti o olhar dele queimando nas minhas costas. O juiz estava lá, sério, olhando por cima dos óculos como quem já viu muitas famílias se quebrarem. A mesa do meu lado parecia pequena para tanta coisa que eu carregava. Meu filho sentou, ajeitou o terno, fez cara de bom pai. A nora segurou o lenço e respirou como se estivesse prestes a desmaiar. O advogado deles começou com aquela voz treinada, falando de preocupação, de proteção, de fragilidade emocional. Eles estavam repetindo o mesmo teatro. Só que dessa vez eu estava ouvindo com outra cabeça. O juiz pediu que ele fosse direto ao ponto. O advogado falou da administração dos bens, da mansão, dos riscos de eu ser influenciável. Depois falou do melhor interesse das crianças e tentou pintar minha presença como ameaça, como se amor de avó fosse veneno. Eu olhei para a mesa do juiz e senti uma raiva fria, limpa. Eles queriam me apagar no papel. Nogueira deixou o advogado terminar. Não interrompeu. Não fez escândalo. Só anotou uma coisa ou outra, calmamente, como quem deixa o outro cavar o próprio buraco. Quando chegou a vez dele, Nogueira se levantou devagar. A sala ficou diferente. A energia muda quando alguém fala com certeza e não com pressa. Excelência, ele começou. Eu não vou discutir sentimento. Eu vou discutir fatos. E vou começar pelo ponto mais grave. A tentativa de montar uma narrativa de incapacidade com documentos fora de contexto e pedidos anteriores ao processo. Meu filho mexeu o maxilar. A nora apertou o lenço com força. O advogado deles tentou cortar. Disse que aquilo era especulação. Nogueira não levantou a voz. Não é especulação. É registro. Com data, hora, origem e trilha. Ele colocou uma pasta em cima da mesa. O som do papel foi simples, mas eu juro que pareceu alto. Ele apresentou ao juiz cópias de pedidos, e-mails e encaminhamentos. Tudo organizado numa linha do tempo. Ele não jogou tudo de uma vez. Ele foi por etapas, como meu marido ensinaria. Esta solicitação de avaliação não foi feita por familiar preocupado. Foi feita por meio de empresa. E aqui está o identificador. Aqui está o horário.
E aqui está o nome de quem iniciou. Meu filho olhou para o advogado dele, como quem procura saída. O advogado tentou desviar dizendo que empresa e pessoa eram a mesma coisa. Nogueira olhou direto para o juiz. Quando alguém tenta usar estrutura comercial para pressionar um relatório sobre uma pessoa idosa, isso não é cuidado. Isso é estratégia. E estratégia tem objetivo. O juiz pediu as folhas. Leu. Fez silêncio. Um silêncio que eu aprendi a respeitar, porque juiz não faz silêncio quando está convencido de teatro. Juiz faz silêncio quando está olhando uma rachadura. Nogueira continuou. Agora sobre os bens. A senhora Afonso assinou documentos em período de luto, sem plena explicação do alcance. E ainda assim, as tentativas posteriores de alteração mostram inconsistência de datas e assinaturas. Temos indicativos de tentativa de alteração irregular. O advogado do meu filho se levantou, nervoso, dizendo que aquilo era acusação séria. Nogueira assentiu. É séria. Por isso eu estou trazendo suporte. Ele entregou ao juiz um conjunto de registros e uma declaração do contador, aquela mesma pessoa que meu marido indicou. E quando o nome apareceu, meu filho ficou pálido. Eu vi a cor sumir do rosto dele. O juiz olhou para meu filho. O senhor conhece esta pessoa? Meu filho tentou sorrir, mas a boca dele não obedeceu. Conheço de vista, ele disse, rápido demais. A mentira veio com cheiro forte. Até quem não é da família percebe. Nogueira pediu autorização para anexar provas digitais, e o juiz autorizou a juntada sob sigilo inicial. A palavra sigilo me deu um alívio curto. Eu não queria espetáculo. Eu queria proteção. Eu queria caminho. A nora tentou falar, chorosa, dizendo que eu estava sendo manipulada pelo advogado antigo do falecido e que aquilo era uma vingança de uma senhora ressentida. O juiz interrompeu. Senhora, não é a senhora que vai conduzir a audiência. Eu senti o primeiro gosto de dignidade voltar à minha boca. Meu filho tentou tomar a palavra, dizendo que eu sempre fui confusa, que eu trocava datas, que eu inventava coisas. Ele tentou repetir a frase de sempre. Só que Nogueira cortou com uma pergunta simples. O senhor esteve na fazenda na noite do dia da primeira audiência? Meu filho travou. Não, ele respondeu. Mas o olhar dele foi para o lado. Para a nora. Nogueira não sorriu. Só continuou. O senhor mandou alguém à fazenda? Claro que não. Então o senhor explica por que existe registro de compra-imposto, no mesmo dia, no mesmo horário, com identificação vinculada à empresa do senhor, próximo à região da fazenda. Eu vi a garganta do meu filho se mexer como se ele engolisse pedra. O advogado deles tentou dizer que empresa tem vários funcionários, que cartão pode ser usado por terceiros. Nogueira assentiu. Exato. Por isso pedimos diligência e solicitação formal de dados, para que não fique no campo do achismo. E pedimos também medida de proteção. Porque a senhora Afonso recebeu mensagens intimidatórias depois de se deslocar para a fazenda. O juiz olhou para mim. Recebeu. Eu levantei o celular, com calma, e entreguei ao meu advogado. Ele mostrou ao juiz sem eu falar mais do que precisava. Eu não queria drama. Eu queria prova. O juiz ficou em silêncio de novo. Depois falou algo que eu não esperava ouvir tão cedo. Eu vou rever a decisão provisória quanto ao convívio com as crianças, em caráter emergencial, com acompanhamento. E determino que a administração de bens seja reavaliada com auditoria documental. Também determino que qualquer contato intimidatório seja comunicado imediatamente, sob pena de medidas mais severas. Meu filho ficou imóvel. A nora apertou o lenço como se fosse rasgar. Eu senti minhas pernas ficarem fracas, mas eu não deixei meu corpo mostrar. Eu segurei a cadeira e respirei, devagar, como meu marido me ensinaria. Não comemora antes da hora. Não relaxa antes de fechar a porta. A audiência foi encerrada com novas datas marcadas e orientações claras. Quando saímos, o corredor parecia outro. As pessoas olhavam diferente. Não era pena. Era curiosidade. Era respeito. Era aquele tipo de mudança que assusta quem vive de máscara. Meu filho passou por mim sem me encarar. A nora veio logo atrás e sussurrou, com voz baixa e venenosa.
Você acha que ganhou. Isso aqui não acabou. Eu virei o rosto para ela, sem elevar a voz. Eu sei. Por isso eu guardei tudo. Ela engoliu seco. E naquele segundo eu vi o medo verdadeiro. Não medo de perder dinheiro. Medo de perder controle. Nogueira encostou no meu braço e falou no meu ouvido, firme. Eles vão tentar um movimento final. A senhora não volta para a mansão hoje. A senhora vai para um lugar seguro. E amanhã a gente abre o envelope lacrado que seu marido deixou. Eu suspeito que ali está o golpe que encerra a história. Eu senti o coração bater forte. O envelope lacrado. Eu tinha esquecido por alguns minutos, mas agora ele voltou como uma presença. Eu entrei no carro com meu advogado. Quando o motor ligou, meu celular vibrou de novo. Número desconhecido. Eu abri. Você mexeu com gente grande. Último aviso. Eu olhei para Nogueira. Ele não se assustou. Ele só falou: guarda. Isso também é prova. Eu guardei o celular. Olhei pela janela e vi, no retrovisor, o carro do meu filho saindo do estacionamento. Ele não foi para o lado da cidade. Ele virou para outra direção, apressado, como quem corre para pagar alguma coisa. E ali, naquele instante, eu soube. A parte mais perigosa não era o tribunal. Era o que eles iam tentar fazer antes da próxima audiência. E eu ainda tinha um envelope lacrado esperando para ser aberto. Eu não abri o envelope lacrado na fazenda porque eu queria provar para mim mesma que eu ainda era capaz de fazer as coisas com calma. Mas naquela noite, depois do fórum, dentro de um lugar seguro, com a porta trancada e o meu advogado do meu lado, eu entendi que o envelope não era só um fim. Era o golpe que impedia o meu filho de continuar brincando de dono. Nogueira colocou o envelope sobre a mesa, como quem coloca uma arma que não fere carne, mas derruba mentira. Ele não rasgou. Ele não teve pressa. Pegou uma lâmina pequena, abriu com cuidado, e puxou o conteúdo como se fosse um segredo que merece respeito. A primeira coisa que caiu foi uma folha com carimbo, assinatura reconhecida e data antiga. Bem antiga. De antes do meu marido morrer. De antes do meu luto. De antes de eu assinar qualquer coisa achando que era para facilitar. Eu li o título e senti o ar falhar. Era um documento de proteção patrimonial, montado como um arranjo legal claro, frio e inteligente. A fazenda, parte dos investimentos e a própria mansão estavam dentro de uma estrutura que meu marido tinha preparado para me blindar. Só que o detalhe não era a estrutura. O detalhe era a condição. Ele escreveu com todas as letras, dentro do documento, que se o nosso filho tentasse me declarar incapaz sem base, ou se tentasse me afastar dos netos por manipulação, ou se tentasse transferir bens usando documentos obtidos em período de fragilidade, a administração e os direitos que ele achava que teria cairiam automaticamente. Reverteriam. Passariam para um administrador independente, indicado no próprio papel, com obrigação de preservar o patrimônio para mim e para as crianças. Eu senti minhas mãos tremerem, mas não era de medo. Era de um tipo de alívio que dá vontade de chorar e rir ao mesmo tempo. Meu marido não deixou só uma carta. Ele deixou um freio. Nogueira virou a segunda folha e apontou com o dedo. Está vendo isso aqui, Dona Afonso? É a cláusula de gatilho. Seu filho puxou o gatilho quando entrou com essa ação e quando tentou impedir o convívio com as crianças. Ele nem percebeu. Ele achou que estava atacando uma senhora sozinha. Só que ele atacou uma estrutura preparada para esse exato movimento. Eu fiquei alguns segundos olhando aquilo como se fosse outro idioma. Depois entendi. O tribunal não tinha sido o fim da minha vida. Tinha sido o início do erro dele. A terceira peça do envelope me quebrou por dentro. Uma carta curta, com a letra do meu marido, mas sem poesia. Era firme, direta, quase como um depoimento. Ele dizia que me amou até o último dia. Dizia que me pedia desculpas por ter guardado certos pesos sozinho. Dizia que criou o nosso filho como filho, com amor inteiro, mesmo carregando a dor de uma dúvida antiga. E então vinha a frase que parecia um abraço com aço. Se ele te chamar de louca, não discuta. Mostre. Se ele te humilhar, não grite. Registre. Se ele tentar te tirar das crianças, lembre que quem corta a raiz também revela a própria podridão. Nogueira respirou fundo e me olhou.
Eu vou anexar isso agora, do jeito certo. E amanhã cedo eu peço a medida mais forte. Mas eu preciso que a senhora entenda uma coisa. Seu filho não está com medo por causa do dinheiro. Ele está com medo porque a máscara dele caiu, e quando a máscara cai, tudo que ele construiu em cima dela desaba. Eu fechei os olhos por um segundo. E quando abri, eu vi a imagem do meu filho rindo na minha cara no corredor do fórum, como se o mundo fosse palco dele. Dessa vez não era palco. Era prova. Na manhã seguinte, Nogueira me levou direto para o lugar onde verdade vira papel oficial. Cartório, protocolo, juntada, pedido urgente. Eu não precisei fazer cena. Eu só precisei sentar, assinar o que eu entendia, e confirmar com a cabeça cada etapa. E então veio o momento em que eu vi a pressa virar desespero. Meu filho tentou se antecipar. Ele entrou com um pedido emergencial, alegando risco, alegando que eu estava sendo influenciada, tentando de novo me reduzir a um rótulo. Só que dessa vez o juiz já tinha visto a rachadura. Já tinha visto os registros. Já tinha visto as mensagens de intimidação. Já tinha visto o recibo. Já tinha visto que o teatro tinha papel demais para caber. Quando o juiz recebeu a juntada do envelope lacrado, o ambiente mudou. Eu vi no rosto dele uma coisa que eu conheço desde menina, porque meu pai também tinha essa expressão quando alguém mentia na frente dele. Cansaço de mentira. O juiz leu o documento com calma. Pediu confirmação de autenticidade. Nogueira já tinha deixado pronto o que precisava. Assinaturas reconhecidas, datas, testemunhas documentais, estrutura registrada. Meu filho, sentado do outro lado, começou a perder o controle sem perceber. Ele mexia no relógio. Ele apertava a caneta. Ele olhava para a porta como quem pensa em sair correndo. A nora, que sempre parecia tão segura, ficou branca. E naquele instante eu tive certeza de que ela sabia disso tudo há mais tempo do que eu. O juiz levantou os olhos do papel e olhou para o meu filho. O senhor tinha ciência de que existia cláusula de proteção com gatilho por abuso? Meu filho tentou sorrir. Não conseguiu. Não, Excelência. O juiz não levantou a voz. Só falou mais firme. Então o senhor não leu o que a própria mãe assinou em planejamento anterior, e ainda assim se apresentou como administrador irresponsável, alegando incapacidade dela. Isso é, no mínimo, temerário. Nogueira pediu a palavra e só completou com um ponto que bateu como martelo. E, além disso, houve invasão de propriedade, intimidação por mensagens e tentativa de obtenção de laudo por vias impróprias. Pedimos medida protetiva, revisão imediata da administração provisória e restabelecimento do convívio com as crianças, com supervisão inicial, para preservar o bem-estar delas e impedir alienação. A palavra alienação não foi dita com drama. Foi dita com precisão. E o juiz entendeu. A decisão veio como água limpa. Revisão imediata da administração, auditoria documental, proibição de qualquer ato de transferência até apuração, e restabelecimento do convívio com meus netos em caráter emergencial, com acompanhamento técnico, para garantir que eles não fossem usados como arma. Meu filho ficou imóvel. Não era raiva. Era pânico. No corredor, ele tentou chegar perto de mim, como se de repente eu voltasse a ser a mãe que ele conseguia dobrar. Mãe, isso está indo longe demais. Eu olhei para ele com calma. A minha voz saiu baixa, mas firme. Você foi longe demais no dia em que me chamou de louca e achou que eu ia sumir. A nora apareceu do lado dele, tentando me furar com palavras. Você vai destruir essa família. Eu respondi sem gritar, porque eu aprendi que quem grita perde controle, e eu não ia perder mais nada. Quem destruiu foi quem mentiu. Eu só parei de aceitar. Eles foram embora rápido. E eu soube que a próxima tentativa deles seria apagar rastros. Queimar ponte. Jogar culpa em terceiros. Só que dessa vez eu tinha algo que eles nunca conseguiram arrancar de mim. Tempo. Paciência. E gente certa do meu lado. O contador entregou as provas digitais do jeito correto. Nogueira pediu preservação de dados. As mensagens de intimidação ficaram registradas. As tentativas de laudo ficaram claras. A invasão na fazenda deixou rastros. E quando a pressão subiu, a fraqueza deles apareceu. Meu filho tentou jogar a culpa no funcionário da empresa.
Disse que não sabia de nada, que alguém usou cartão, que alguém se excedeu. Só que a gravação de ligação, a linha do tempo, os pedidos e a pressa dele em impedir contato com as crianças contavam outra história. A máscara dele não caiu com grito. Caiu com recibo, com data, com assinatura, com escolha. E a parte mais importante, a parte que me devolveu o ar, veio dias depois, numa sala simples, com uma psicóloga presente, quando eu vi meus netos entrando devagar, com medo de errar. Eles não corriam como antes. Eles olhavam para trás como se pedissem permissão. Aquilo me cortou. Eu ajoelhei devagar, abri os braços e falei do jeito mais macio que eu consegui. Vem aqui. A vovó está aqui. Eles vieram. Primeiro um, depois o outro. E quando me abraçaram, eu senti o cheiro deles, o mesmo cheirinho de criança que eu achava que tinham arrancado de mim para sempre. Eu não precisei dizer mais nada, porque ali eu entendi uma coisa que eu quero que fique como lição. O meu filho tentou me tirar casa, dignidade e netos. Tentou me apagar no papel. Tentou me transformar em personagem de mentira. Mas a verdade não tem pressa. A verdade só precisa de espaço para respirar. E eu dei esse espaço a ela. Eu não ganhei porque fui maldosa. Eu ganhei porque eu parei de aceitar. Agora eu te pergunto, com o coração aberto. Você acha que eu fui longe demais, ou fui justa? E qual foi a primeira pista, bem pequena, que te fez perceber que eles estavam armando tudo? Se você percebeu uma pista escondida desde o começo, comenta eu vi.